Nesse vídeo, pessoal, vou ensiná-los a desenvolver um front-end e um back-end básicos, tá? Para quem está aprendendo. Esse vídeo é para iniciantes, então se você já tem conhecimento de API, se você já tem conhecimento de front, React, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para realmente quem ainda está aprendendo aí, o pessoal do ensino técnico, o pessoal que acabou de entrar no mundo aí do JavaScript, do HTML e do PHP. Então, a aplicação do vídeo, ela propõe que a gente crie um CRUD, né, que é um cadastro, uma leitura dos dados, uma edição dos dados e uma exclusão. Então, aqui eu tenho uma tabela de banco de dados, que eu usei essa tabela aqui como base, ó, né? Eu vou fazer aqui uma tabela de usuários, tem o ID, login, nome, e-mail, senha, está ativo ou não, tá? Que é booleano. E aqui eu tenho essa tabela dentro do MySQL, tá? Então você cria aqui, eu criei um banco de dados chamado API Vídeo, né? E eu criei a tabela aqui e já tem alguns dados aqui que eu coloquei. O objetivo é que através do PHP, né, do nosso usuários.php, eu consiga enviar esses dados do banco de dados diretamente para o JavaScript, né, que é essa outra aplicação, que é uma aplicação HTML e CSS básica, ó, pode ver que está .html aqui, né? E através das requisições assíncronas, tá? Que aí a gente usa aqui o fit, que é essa função do JavaScript aqui para consultar os dados na API. Então, o que é uma API? A API é um site, né? Que aqui no nosso caso é essa URL aqui. E esse site ele está no nosso champ, mas poderia ser um www. Sei lá, uma API, minhaapi.com.br, poderia ser assim, tipo a do ViaCep, a do Pokémon, a do Dragon Ball, etc, etc. Tem uma infinidade de APIs aí que você pode consumir os dados dela através do seu HTML comumzinho, né? O seu HTML padrão, que é o que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo. Então, vou aqui no nosso exemplo, né? Esse HTML que eu mostrei aqui para vocês, ó, ele vai resultar nesse front-end, nessa visão. Então, eu vou cadastrar uma pessoa aqui. Vou cadastrar eu, colocar meu login, meu nome completo. Eu vou colocar um e-mail. Lógico que esse e-mail aqui não existe, né? Vou colocar uma senha e vou colocar que eu estou inativo, né? Vou salvar. Percebam que a tela, ela não faz o request, a requisição de carregar toda a tela novamente. Ela só pisca. Porque, na verdade, quando eu clico no botão salvar, eu disparo um evento. E esse evento de um clique, ele acessa a API, envia os dados que eu cadastrei e a API devolve o ID do banco, né? E aí eu consigo listar aqui novamente. Então, eu consegui cadastrar, né? Eu vou editar um deles, vou editar aqui. Aí, vou tirar o H, vou colocar o J, né? Que é só testes, tá, pessoal? Aqui não... E vou colocar salvar. Então percebam que o 10 foi editado para J, então ele não é mais o H. O 10 agora passa a ser o J. O ID a gente não consegue editar, porque é a chave primária do banco de dados. Então, para quem aí faz a matéria de banco de dados, já viu que a chave primária é um ID único, né? A gente não pode reaproveitar os excluídos, muito menos alterar o que existe aí para um outro número fora da ordem, que aqui nós estamos usando o autoincremento. Então ele vai sempre caminhar de 1 em 1. Então eu vou passar aqui com vocês o código para explicar cada coisinha aí para vocês. Vamos entender primeiro o HTML, tá? Então eu vou subir aqui no comecinho. Então aqui nós temos o nosso doctype, temos aqui a nossa tag HTML informando que vai ser o português do Brasil. Nossa tag de cabeçalho, o char7 aqui para o TF8, né? Para codificar os nossos acentos. O título da nossa página. E aqui tem um CSS básico, tá? Que eu desenvolvi aqui só para ter essa interface bonitinha aqui, ó, né? Esse fundo aqui do nosso TH. Aí os inputs aqui eles estão com uma carinha diferente, né? Que vem por causa daqui, ó, dessa margem e desse pad. Então ele tem em todos os lados do input, ele tem 5 pixels de margem. E internamente é a mesma coisa, né? A margem interna, que é o padding, tem 6 pixels. Na tag input, na tag button e na tag select. O body eu troquei a fonte para Arial e eu coloquei uma margem no body de 20. Então a margem no body dá pra gente ver aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Certo? A tabela,
eu colapsei a borda da tabela. Eu coloquei um tamanho de 100%, então independente do tamanho do navegador, a tabela vai se ajustar. E ela tem uma margem também, uma margem top de 20. Cada TD e cada TH, né, que são as células de dados, tanto a célula de dados do cabeçalho quanto a célula de dados dos dados mesmo, do corpo da tabela, ela vai ter uma borda, ela vai ter um espaçamento interno de 8 pixels em todos os lados, tá? Porque aqui não tem border top, button, não, aqui quando tá padding é todos os lados. E os textos estão alinhados à esquerda, left. E a exceção aqui do TH é que ela tem uma background, né? Uma color no background F0, 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 que é esse cinzinho aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Quando você tem uma dúvida, você clica com o botão direito, vem aqui no inspecionar, e aí você para o mouse em cima do elemento que você quer, ó, né? Então eu quero ver esse TR aqui. Ele mostra aqui na tela, né? Ó, parei aqui, ele grifa ali. E aqui embaixo eu consigo acessar o CSS dessa tela. Então, se eu tirar, ó, eu vejo que o TH está recebendo o background F0, F0, F0. Se eu tirar esse background, some. E eu posso testar aqui as mudanças, né? Então, eu posso desabilitar aqui a borda lá, ó. Tirei a borda, ficou legal, ficou melhor até sem essa borda. Então, eu posso fazer esse teste, ó. Tirei aqui o padding de 8, ó. Então, ele fica uma tabela grudada um no outro, certo? Isso aqui é só título de curiosidade mesmo. Beleza, terminei aqui meu style. Então eu tenho um título da página. Eu tenho aqui um formulário de HTML, né, que é um formulário sem a tag form, né? Não vai fazer diferença nesse contexto, a tag form, porque nós não vamos enviar requisição para uma outra página. A gente vai continuar nessa página de maneira assíncrona, via JavaScript. A gente vai enviar. O que é o assíncrono? O assíncrono é quando você executa uma tarefa em paralelo, né? Você está ali parado, mas em paralelo está ocorrendo alguma coisa. Ao mesmo tempo está ocorrendo alguma coisa, né? Não é aquela mesma pegada de você clicar em algo, esperar toda a tela piscar e toda a tela carregar até que a ação se encerre, né? Não, aqui ele corre em paralelo. Daí vocês vão notar que a tela nem pisca, né? Só os elementos HTML que recebem os dados e as novas informações. Então eu tenho um input, né, do tipo hidden, né, hidden, que ele é invisível e ele é responsável por segurar o ID, né, quando a gente está editando. Então quando eu estou aqui no editar, eu clico no editar, o input hidden, ele está por aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, o input hidden, ele está com o 11, ó. Tá vendo? Ele está escondido, porque eu cliquei no editar do 11. Se eu clicar no editar do 1, ele recebe 1, ó. Por quê? Porque ele é o cara que segura, né, que valida, que guarda pra gente qual é o registro que a gente está editando. Então tem que ter quando a gente for fazer editar, ok? E aí eu tenho um texto do login, eu tenho um texto do nome, eu tenho um campo e-mail para o e-mail e eu tenho um password para a senha, né? Então ID senha. Nós colocamos os IDs aqui porque a gente vai usar pelo query selector ou pelo getElementById, né? Um dos dois aí vai buscar o elemento todo numa variável. Nós temos também aqui um campo select, né? Que ele tem duas opções, se eu estou ativo ou inativo, que no banco de dados está configurado para salvar como 0 ou 1. Então sempre o value que vai para o banco. Tem aqui o botão salvar, que ele tem a função salvar no onClick. Então o evento onClick vai chamar a função salvar, que está lá embaixo. Nós já vamos chegar nela. E também tem aqui, caso eu queira cancelar, né, o que eu fiz, eu posso limpar os campos, né, com essa função limpar. Eu fiz também uma pesquisa aqui, né, tem um input com a ID pesquisa, um placeholderzinho, e eu tenho a função aqui carregar pesquisa, né. Então quando eu clicar no botão pesquisar, ele vai trazer para mim os dados de acordo com o valor que eu digitei, né. Se eu digitar qualquer texto lá, ele vai procurar por aquele texto. Caso eu queira carregar todo mundo, eu tenho aqui a função carregar, né, que é o lista todos. Então aí vai trazer todo mundo dependente do que eu digitar na pesquisa. A nossa tabela, ela tem um cabeçalho, né, então tem uma linha de cabeçalho e tem algumas células, né, de cabeçalho também aqui, que são as ações, é onde vai ter os botões excluir. O nosso TBuddy, ele está vazio, porque o TBuddy é onde vai os dados da tabela. Porque
quando eu clico na função carregar, é aqui que o JavaScript coloca os dados que vêm lá do PHP. Então, por isso que ele inicia vazio dessa forma. Eu recomendo, pessoal, que vocês copiem o código, tá? Eu não gosto de passar o código para vocês. Eu sei que vocês não gostam, que vocês preferem pegar o código pronto, mas aí vocês não aprendem, porque vocês não digitam o código, vocês não passam pela experiência de clicar, de errar o código, de fazer, de tentar mudar. Porque é só copiar e colar, vai funcionar, então não vai servir de muita coisa. Prefiro que vocês digitem, pare o vídeo, digita com calma, para aí vocês já vão exercitando, ok? Constante API, né? É aqui que eu recebo a URL. Essa URL, ela é o champ da minha máquina, tá? Para quem não sabe, o champ é um programa que faz o PHP funcionar no PC, né? Você pode baixar aí o champ e instalar no seu PC. E aí, esse endereço é uma pasta API dentro do htdocs, que está aqui, ó. Então, eu tenho aqui o meu C, champ, htdocs. E aqui eu tenho a pasta API. Dentro da pasta API eu tenho o meu arquivo em PHP aqui, que representa o usuário. Se você tivesse outras tabelas de banco, né, você ia ter outros arquivos aqui também. Como, por exemplo, alunos, por exemplo, materiais, por exemplo, disciplinas, etc. Depende do tema que você está trabalhando, na regra de negócio que você escolheu. Então, eu tenho aqui minha URL. Se eu pegar essa URL aqui e jogar no navegador, né, ela vai dar certo. Jogo aqui no navegador e eu tenho aqui os dados formatados em JSON, tá? Que é o meio de comunicação aí. Seguindo, na função carregar, né, aqui eu tenho uma variável que está definida como vazia. Se essa variável não vier nada escrito nela, a gente vai trazer os dados totais, senão a gente vai fazer a pesquisa. Quando eu tenho a variável de pesquisa, o back-end sabe o que fazer, depois nós vamos passar lá. Então aqui eu formo a minha URL, eu pego ela aqui padrão, que é essa linha aqui. Se tiver a pesquisa, eu acrescento nessa URL, por causa desse mais igual, essa variável de rota, tá? Essa variável chamada pesquisa. E aqui, esse encode URI components, eu tiro caracteres especiais da URL, né? Eu faço o escape delas. Eu consigo transformar um acento, etc. Um espaço em branco. Que não é muito uma boa prática, mas a gente precisa utilizar aqui essa função para preparar aí o texto. A função fit aqui, então, essa aqui é a função mais tradicional, né? Mais longa. Ela tem aí duas promessas, né? Que primeiro o fit significa que vai acessar o back-end, e aí aqui eu passo qual URL eu quero, né? Que na verdade é essa URL aqui, né? Do carrega dados. E aí a resposta que vem, né? Vem numa Arrow Function. Essa resposta ela é transformada em JSON e na sequência eu tenho os dados aqui que eu vou utilizar. Quando você tem uma dúvida se chegou as informações ou não, você coloca um console.log aqui e coloca os dados. Por quê? Daí você consegue visualizar aqui, ó, se você recebeu os dados ou não no console. Então, vem aqui no console, então tá aqui, ó. Quando eu clico no listar todos, ó, ele traz para mim, para eu ter certeza que os dados vieram. É mais uma forma de debug, tá, pessoal? De testar, de ver se deu certo ou não. Quando eu tenho um for each, né? O for each é a mesma coisa que a função map, funciona do mesmo jeito, só que o for each ele transforma a linha dos dados em um objeto. Tá aqui, ó, objeto usuário. Os dados estão aqui, né? Toda a lista que a gente viu nesse ponto aqui. E o for each ele cria cada linha, ele transforma no usuário. Então ele começa criando aqui uma linha no HTML. Tá, agora é uma linha na tabela, tá? Row, TR é table row. Ele cria o elemento. E aí dentro do inner HTML, que é o que fica entre a tag de abre e fecha, ele coloca um inner HTML, que é esse código aqui. Aqui ele usa uma concatenação moderna, né? Usando o acento de crase, para que você consiga aí usar o cifrão e as chaves para embutir dentro da string as variáveis. Então, percebam que esse ID, login, nome, são as informações que vêm da API que tem lá no banco de dados, é o mesmo nome. Então, eu tenho aqui aqui é o select, eu tenho aqui o e-mail, aqui eu tenho os botões de ação.
Quando eu faço 2 botões, eu tenho um clique, né? Que quando eu clicar eu vou editar. Essa aqui é a função editar, que está ali para baixo. E essa aqui é o código que eu vou editar, ou seja, é o JSON de todo o objeto que está aqui, né? Porque ele vai passar assim perfeitamente um JSON aqui como parâmetro. E aí o botão editar. E o botão excluir eu passo apenas o ID, né? Porque eu só preciso do ID para fazer a exclusão dos dados. Fecho aqui a linha. Aí eu tenho o tBuddy, eu vou acrescentar essa linha no final, né, como um filho. Então ele cria aqui o app end shield. Então adiciona um filho no final. E esse filho é justamente esse elemento. Então se eu tenho 10 dados, 10 registros no banco, esse for each vai rodar 10 vezes, né, de acordo com os dados que veio aqui da nossa consulta no fit. Ó. Ele roda 10 vezes, vai criar 10 linhas, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Aqui não tem 10, né, tem 3, 6, 7, 8, porque eu excluí alguns aqui quando eu estava testando. Depois disso tudo, né, eu recupero aqui a informação do tBuddy através do Query Selector, que é um getElementById mais avançado. Tá? Ele usa o sistema do CSS para fazer a busca e ele limpa aqui o inner.html. Caso não dê algum problema, alguma coisa, a gente tem essa segurança. Quando eu faço uma pesquisa, a única diferença é que eu uso a função carregar, né, que está aqui em cima, essa função aqui, ó. Só que daí eu passo o valor para essa variável pesquisa, que aí automaticamente ele vai anexar aqui pra gente. Então eu desço, ó, tá aqui, ó, constante valor, pesquisa, pego o value, né, do input, e aí eu passo no carregar. O carregar tá aqui, vai executar o que eu já expliquei. A diferença é que vai mudar a query no banco. Então vai ter a pesquisa lá no like, que vocês vão ver aí no próximo vídeo, que eu vou falar do back-end. A função salvar. A função salvar, ela precisa ser assíncrona, né? A função assíncrona, ela não continua, ela vai descendo linha a linha, normal. Quando ela chega no await, né, aguarde, ela não prossegue enquanto o fit não terminar a execução. Enquanto o fit não acabar, a gente não consegue partir para frente. Por quê? Porque o JavaScript é mais rápido que o servidor. Então, se você não faz esse bloqueio aqui, essa trava, ele carrega os dados errados para você. Ele limpa os campos e carrega os dados de maneira errônea. Por quê? Porque ainda não foi salvo no banco, ainda não salvou no banco as novas informações. Então a gente usa o async aqui na palavra function e obrigatoriamente tem que usar o await, onde você quer que trave, onde você quer que espere. Então o await espere o fit acabar. O fit acabou, ele continua. E aqui ele tem um if. Esse if ele significa o seguinte: o salvar, eu posso salvar tanto para cadastrar um novo registro ou editar um registro. Quando eu estou editando um registro, existe o ID, né? Então, esse ID vira put, né? Que daí a gente usa o método put. Mas, se eu não tenho o ID, eu faço pelo post, que daí o post eu estou criando um novo registro. Então, eu uso a mesma URL, só que aí no corpo da requisição, né, no payload, eu passo uma informação, qual método que eu preciso, que é o método post, e eu passo os dados aqui dentro do buddy, que aí é o JSON minificado. Essa linha aqui é os dados da tela, né, que são colocados dentro dessa constante e enviados aqui. Finalizo, eu limpo os campos, que é essa função limpar, e carrego novamente a tabela para atualizar a tabela nova, né, com os dados já cadastrados. Depois tem a função editar. A função editar, quando eu clico aqui no botão editar, nesse botão aqui, ó, ele simplesmente executa essa função. Ele pega via getElementById, né, e coloca no value dos campos o objeto que eu quero editar. Que daí eu, né, dependendo da linha que eu clicar, ó, clico aqui. Vamos imaginar que eu quero editar o 4, né? Então eu editar, ele só joga aqui em cima para mim. Ele só preencheu os dados aqui para mim, ele até mudou aqui o ID do item, né, para 4. E aí eu edito e salvo, que nem eu vou colocar aqui 444. Olha lá, ó, ele salva. Se eu não tivesse aquele if, esse if, ele sempre ia criar um registro novo. E aí não conseguiria editar.
Mas aqui está garantindo para a gente que ele vai fazer a edição. O excluir é a mesma coisa, né? Eu também tenho que fazer a função assíncrona. Aqui eu tenho uma confirmação via JavaScript, né? Que é uma janelinha, já vou mostrar para vocês. E aí o await, né? Para aguardar o encerramento da execução do feed. Que daí eu tenho a API mais o ID que eu quero excluir. E aí eu passo algumas informações de cabeçalho, né? Que o método que eu vou utilizar é o delete. E por fim, é a função limpar. Eu deixo os campos zeradinho. Vou demonstrar aqui para vocês, ó, os campos zerados. Então, ó, preenchi algumas coisas aqui. Me arrependi. Então, eu venho aqui no botão cancelar. Ele limpa. Ele zera aqui para a gente poder utilizar de novo. E aí, né, no final, assim que o site é carregado, ele já carrega as informações básicas, né, que aí vem para a função carrega. Como esse vídeo ficou um pouco longo, eu vou separar em dois e aí no próximo vídeo eu já explico o back-end.